Olá, sejam bem-vindos à Escola Eclésia, uma escola de ministérios. Você está no curso básico em teologia, na matéria soterologia, na seção justificação. Nós estamos fazendo aqui um adendo, uma leitura do sermão número 1 de John Wesley, Salvação pela Fé. Você não pode perder, tá? Se você está chegando aqui agora, volte aí 2 aulas ou assista as 2 aulas para que você possa ter aí uma nuance do que nós estamos falando, tá bom? E um claro entendimento desse sermão. Nós estamos fazendo uma leitura e daqui a pouco eu vou colocar aqui as minhas considerações a respeito de tudo isso, tá bom? Então, bora lá? 7. Quando nenhuma outra objeção ocorre, simplesmente nos dizem os opositores que a salvação somente pela fé não deve ser pregada como doutrina capital, ou pelo menos não deve ser pregada a todos. Mas que diz o Espírito Santo? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Logo, a doutrina segundo o qual todo aquele que nele crê será salvo é e deve ser o fundamento de toda a nossa pregação. Isto é, deve ser pregada em primeiro lugar. Seja assim, mas não a todos. A quem então devemos pregar? Quem será excluído? Os pobres? Não. Eles têm especial direito à pregação do evangelho. Os ignorantes? Não. Deus tem revelado essas coisas desde o começo aos simples e ignorantes. Aos jovens? De modo nenhum. Deixai-os, de qualquer modo, vir a Cristo, e não os embaraceis. Os pecadores? Muito menos. Ele veio a chamar não os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Se, entretanto, tivéssemos de excluir alguns, excluiríamos os ricos, os letrados, os homens afamados e de boa conduta. É verdade que esses, de sua parte, se recusam a ouvir, todavia, ainda assim, lhes devemos dizer a palavra do nosso Senhor. O teor de nossa comissão nolo impõe. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se alguém, para sua própria perdição, falsear ou torcer uma parte dessa palavra, esse tal levará sua própria carga. Mas, ainda assim, vive o Senhor, que seja o que for que nos disser, isso mesmo diremos. 8. Hoje, mais especialmente, diremos que, pela graça, sois salvos mediante a fé, porque a sustentação desta doutrina nunca foi mais oportuna do que no presente. E eu digo a você, John Wesley, nos dias de hoje também, nada pode mais eficientemente prevenir a expansão do erro romanista entre nós do que a pregação de outra doutrina. Seria nunca acabar o atacar um a um todos os erros daquela igreja, mas a salvação pela fé corta-os pela raiz, e onde quer que a igreja que se estabeleça, imediatamente consome tudo quanto de mal houver em seu torno. A essa doutrina é que nossa igreja, muito justamente, chama a rocha mais forte e o fundamento da religião cristã, o qual primeiro expulsou o papismo destes reinos, sendo que somente ela pode mantê-lo à distância. Nada, a não ser essa doutrina, pode opor um dique àquela imoralidade que invade a terra como um dilúvio. Podes tu encher gota a gota o grande abismo? Podes então reformar-nos através das admoestações acerca de vícios particulares? Venha, porém, a justiça que é de Deus pela fé, e então as ondas orgulhosas serão quebradas e detidas. Nada, senão essa doutrina, pode fechar a boca
aqueles que se gloriam em seu opróbrio e abertamente negam o Senhor que os resgatou. Podem eles falar tão sublimemente da lei como os que a têm escrita por Deus em seu coração. Ouvindo-os tratar desta maneira, alguém seria tentado a pensar que eles não tivessem muito longe, que não estivesse muito longe o reino de Deus, mas que sejam transportados da lei para o evangelho. Comece com a justificação pela fé, com Cristo, o fim da lei para todo aquele que crê. E os que agora aparecem como mais ou menos, se não integralmente cristãos, logo se declaram filhos da perdição, tão distanciados da vida e da bem-aventurança. Deus seja misericordioso para com eles, como o abismo do inferno está longe das alturas dos céus. 9. Por esta razão, o adversário se irrita todas as vezes que se prega ao mundo a salvação pela fé. Por esta razão, o adversário agitou toda a terra e o inferno, na ânsia de destruir os que primeiro pregavam a justificação pela fé. E pela mesma razão, conhecendo que só aquela fé poderia subverter os fundamentos do reino de Deus, reuniu todas as suas forças e empregou todas as suas artes da mentira e tinha calúnia para demover Martinho Lutero do intento de reviver tal doutrina. Nem podemos maravilhar-nos disso, porque, como observa aquele homem de Deus, não podia deixar de irar-se o homem orgulhoso, forte e para ele marcha, tendo nas mãos um caniço. Esse furor cresce de vulto quando o adversário sabe que essa criancinha certamente o derrotará, colocando-o debaixo dos seus pés. Em casos tais, Senhor Jesus, tua força tem sido sempre aperfeiçoada na fraqueza. Vai com coragem, criancinha que crês em Cristo. A sua mão direita te mostrará terríveis coisas, embora estejas desamparado e sejas fraco como um recém-nascido, o homem forte não será capaz de permanecer em face a ti. Tu prevalecerás contra ela e a subjugarás e o dominarás e o porás debaixo dos teus pés. Sob o comando do grande capitão de tua salvação, marcharás, conquistando e vencendo, até que todos os teus inimigos sejam aniquilados e a morte seja tragada na vitória. Agora, graças sejam dadas a Deus, que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, a quem, com o Pai e o Espírito Santo, sejam a bênção, a glória, a sabedoria, os louvores, a honra, o poder, a força para todos sempre. Amém. Não tem como não se emocionar, cara, com esse sermão. Não tem como não se sentir avivado, não se sentir encorajado. Cara, as palavras saltam. Palavras de... O texto parece que ele vai saltando, cara, vai dando sentido a tudo. Então eu quero fazer aqui, nesses 10, 11 minutos aqui, algumas considerações dentro desse sermão que eu tô assim, cara, eu tô voando, velho, aqui. Tô voando, você é louco. A presença de Deus é forte, cara. Fico sem palavras. E assim, não foi fácil gravar essa série de vídeos. Eu tenho certeza que você está sendo tão abençoado quanto eu. Eu vou transformar isso em áudio, para que você possa ter disponível como áudio também. E, cara, que unção Martinho Lutero estava debaixo.
Então vamos lá, algumas considerações aqui, tá, irmãos? Você que é aluno da Escola Eclésia e que tem acompanhado aí desde o começo, desde o início, você sabe que eu sou bem enfático em algumas coisas. Então, Martim Lutero, ele vai aqui algumas objeções que a gente tem, e isso aqui são fariseus, irmãos, tá? Tá? No mínimo fariseus. Mas eu também acredito naqueles que estão no tempo de ignorância. Tá? Então Deus, ele perdoa os tempos de ignorância, como diz a tua palavra. Né? Então, quando você começa a expor, né, a salvação pela fé, a graça, nós temos algumas objeções que não são de hoje, não são dos tempos de Paulo, dos tempos de Martim Lutero, dos tempos de John Wesley. A pessoa vai falar assim, pô, que história é essa, cara? Tô comendo mó grama aqui para ir pro céu, você vai vir aqui agora falando que o cara só precisa crer, mano? Não, porque na hora que você falar isso aí, o cara não vai sair do pecado. Na hora que você expor isso aí, o cara, ele vai querer viver a vida dele do jeito que ele quer. Não, olha, isso daí não é uma palavra que você pode pregar no púlpito. Você tem que pregar isso daí em reservado. Então aqui eu coloco novamente o mesmo questionamento de John Wesley, cara. Então de quem nós vamos esconder isso, irmão? Nós vamos esconder isso dos pecadores? De forma alguma, pois o evangelho é para eles. Jesus fala que ele não veio senão para as ovelhas perdidas de Israel. Nós vamos esconder isso de quem? Dos cultos? Não. A eles também é chegada essa mensagem. Dos ricos? Não. Dos pobres, muito menos. A doutrina central, o protestantismo em si, a graça do evangelho é que essa salvação é de graça. Qualquer maneira que nós tenhamos, que nós queiramos colocar diante de Deus, ó, isso aí que Jesus fez foi top, eu aceito, mas só que faltou uma mãozinha minha aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu sou bom o suficiente. Então agora sim eu mereço a sua salvação, porque eu sou bom. Né? Eu sou bom e é por isso que agora sim, você morreu, mas eu contribuí. Eu não aceito se eu não contribuir. Todas as vezes que nós colocarmos a nossa justiça própria justificando, é como se nós falássemos na face de Deus. Olha, você se tornar homem e morrer por mim não foi o suficiente para me salvar. Eu tenho que fazer algo por isso. Todas as vezes que nós quisermos falar que a nossa boa obra, as nossas coisas, nós estamos falando para Deus, não foi o suficiente. Não foi suficiente a humilhação de Cristo. Não foi suficiente a crucificação dele. Não foi suficiente ele ser crucificado. Não foi suficiente ele ter morrido. Não foi suficiente, eu preciso dar uma mãozinha nessa obra. Tá? Então, é isso que eu quero deixar bem claro aqui. Segundo ponto, eu quero colocar aqui o começo de tudo isso, quando John Wesley fala que não foi fácil em si ele ser convencido. Ou seja, Peter foi uma primeira vez estar com ele falando da insuficiência em si, de ele conseguir, né, fazer pela sua justiça própria, pela sua justificação. Ele não conseguia. John Wesley ele vivia uma vida em que ele tentava se justificar, mas ele não conseguia. Mas ele tentava pelos seus próprios métodos, se justificar diante de Deus, mas, consequentemente, todas as vezes ele tinha recaídas do pecado e ele não conseguia se firmar em si nessa sua sustentação. Isso gerava para ele uma coisa que era o quê? Que era a frustração. Ele tentava ser uma boa pessoa, ele tentava ser um bom cristão, ele tentava, mas ele não conseguia. Pelos seus próprios métodos, pelas suas forças, ele não conseguia. Então, até um dia em que ele deixou ser convencido pelo Espírito e ele teve a consciência do perdão, que é o que nós buscamos e atingimos, porque a lei em si, ela não traz para nós a convicção da salvação. Ela não traz aqui, de alguma maneira,
algo que possa falar assim, não, olha, você fez isso aqui porque você fez isso aqui de bom, você vai ter uma recompensa. A lei não recompensa ninguém. A lei, ela educa principalmente, tá? Por punição. Então fica essas minhas considerações. Deus abençoe sua vida. Lembrando que nós estamos com uma nova plataforma. Acesse a plataforma. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Em nome do Senhor Jesus.